Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Primeira vez representando a BFinTechs. Eu sou a Ingrid Bart. Eu cuido da liderança de blockchain e criptomoedas da BFinTechs e agora estou finalmente empreendendo por conta própria. Depois eu conto para vocês o projeto quando estiver um pouco mais maduro. E vou mediar o painel. Então, eu gostaria, por gentileza, que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da fintech de vocês para a gente começar com as perguntas. Olá. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Pavan, eu sou o diretor comercial da Consil. A Consil é uma fintech focada em atender o processo de gestão de recebíveis com cartão de crédito, débito e dinheiro de praticamente 6 mil varejistas hoje no Brasil. Conciliamos hoje mais de 2 bilhões de reais mês de todos esses nossos clientes. É uma solução preparada para escalar. Em 2014, a Consil recebeu 2 novos sócios, né? Entraram 2 fundos de investimento na Consil. Um deles é a DGF e o outro é a SP Ventures. Temos hoje o nosso modelo de escala baseado em parcerias, né, e canais de revenda da solução. Hoje temos 72 empresas que revendem a nossa solução no mercado. E temos uma novidade no mercado que foi lançado aí nos últimos 2 meses. Uma empresa que não é do nosso segmento, mas tem uma grande preocupação, que é um dos temas, obviamente, que nós vamos discutir aqui, que é a queda, né, da circulação do dinheiro em papel, né, que é a Prosegur, que todo mundo deve conhecer. A Prosegur hoje depende, eles têm uma unidade chamada Prosegur Cash, onde praticamente eles processam mais de 500 milhões de cédulas por mês, onde eles manuseiam e coletam esse dinheiro do mercado. Então é uma preocupação clara, porque a tendência do dinheiro é diminuir. Em 2017, comparando, né, 10 anos, de 2007 até 2017, o valor que o brasileiro, né, os valores que o brasileiro conseguiu pagar suas contas em dinheiro cresceu aproximadamente 40%, enquanto com cartão e de débito e crédito triplicou, né, a forma de você pagar. Então, essa foi uma preocupação enorme que eles tiveram. Eles contrataram uma consultoria a nível mundial e resolveram inovar, passar por um processo de transformação digital muito grande. E a Consil foi a primeira empresa na América Latina, porque não foi a Prosegur Brasil que investiu na Consil, foi um fundo de investimento que a Prosegur constituiu lá na Espanha, com um capital de mais de 700 bilhões de euros, 700 milhões de euros, desculpa, para transformar a Prosegur hoje numa empresa fora, nós brincamos, né, sair do analógico e ir para o digital. E o que a Consil ganha com isso, né? Além da conciliação que hoje a gente executa para praticamente todas as adquirentes do mercado brasileiro, a gente também vai conciliar o processo do dinheiro que hoje os estabelecimentos comerciais, os varejistas, recebem diariamente dos seus clientes. Então, é um produto que está linkado a um cofre inteligente, por exemplo. Então, quando você paga com dinheiro no checkout, a profissional do estabelecimento deposita esse dinheiro no cofre, e automaticamente a gente recebe uma informação da própria Prosegur e a gente vai mostrar para o lojista se realmente tudo aquilo que foi depositado no cofre caiu direitinho, obviamente, na conta bancária desses clientes. Então, respondendo uma pergunta que até o Rodrigo provocou, né, há algumas horas atrás.
seriam só os bancos que estariam interessados nas fintechs, né? O nosso case aqui é real, não é. Então, tem outros players do mundo convencional, do mundo que não é um mundo digital, não é do mundo digital, que também estão pensando em investir ou criar novos negócios para fazer parte de um futuro aí que a gente acredita que só está começando. Essa é a minha opinião. Meu nome é Luiz, eu sou CEO e founder da CloudWalk. A gente é uma processadora de pagamentos aí da próxima geração. A empresa foi fundada em 2013, a gente tem um escritório aqui em São Paulo e outro em Sunnyvale, no Vale do Silício. E o problema que a gente resolve é um problema muito grande na indústria de adquirência brasileira hoje. Hoje, para você criar uma maquininha, que nem o Dantas estava mostrando para a gente, fazer uma operação de subadquirência ou ser um ISO, você precisa juntar dezenas de sistemas. Isso custa muito caro, pode custar alguns milhões. É extremamente arriscado. E muitos subadquirentes que tentam ser subadquirentes terminam em reuniões infinitas, em processos burocráticos. A gente resolveu fixar esse problema. Hoje, com a CloudWalk, em 15 minutos, você monta uma operação de subadquirência ou de ISO, coloca a sua maquininha em produção com a sua brand, com a sua marca, e já consegue operar. A gente tem grandes investidores. Um dos nossos investidores é a Plug and Play Ventures, que foi um dos primeiros investidores do PayPal. E só esse ano a gente já processou alguns bilhões de dólares em transações Visa, Mastercard e Elo. A gente recentemente foi escolhido pela Visa como a empresa de pagamento mais inovadora aqui no Brasil. E na próxima semana a gente representa o Brasil na Visa Everywhere em Miami, como a escolha Visa de companhias brasileiras de pagamento com outras companhias de pagamento na América Latina. O mercado de pagamentos aí só está no começo. Muito do dinheiro transacionado ainda é em papel. O Brasil tem um grande número aí de pessoas que não são bancarizadas. E a tendência para os próximos anos é a digitalização do dinheiro, o fim do dinheiro como a gente entende, e o surgimento aí de dezenas de novos players de pagamento e adquirentes. E a gente, nessa estratégia toda, a gente vende a tecnologia aí para que os nossos clientes tenham sucesso nas operações. Como, só fazendo uma observação, o Pavan comentou, não só os bancos estão interessados nas fintechs. E eu estava estudando o case de vocês com relação à API com outra fintech. Se você puder também contar um pouquinho, eu achei bem interessante, porque são as fintechs acabando se complementando também, né? Claro. Eu me chamo Piero, sou o CEO do Asas. O Asas ajuda o empreendedor individual e o pequeno empreendedor a melhorar o relacionamento dele com o cliente dele através de uma régua de comunicação que no final do dia reduz o tempo que ele leva para receber dinheiro do cliente dele. Também faz com que ele pague os fornecedores e as contas a pagar que ele tem a pagar no prazo. E por fim, se ele tiver problema de fluxo de caixa, ele possa antecipar recebíveis por cartão de crédito, boleto bancário e qualquer forma que a nossa plataforma suporte. Em termos de número, ano passado a gente fechou um pouco mais de 300 milhões de volume transacionado. Esse ano a gente deve ir para uns 800. A gente deve fechar esse ano com uns 12 mil clientes, mais ou menos, espalhado em todos os estados da federação, em 1.200 municípios. Então, é uma ferramenta que já é bem utilizada a nível nacional. E uma das estratégias de crescimento que a gente tem, além da cauda longa, né, que a gente chama que é o processo de entrada online automático, é o uso de parcerias com outras empresas que têm a necessidade de automatizar processos de cobrança dentro da sua aplicação. Então, como exemplo, tem uma empresa que faz software de gestão para micro franquias de serviço. Isso é um problema para esses caras, que eles não querem implementar toda a parte de pagamentos dentro da aplicação deles. Eles utilizam a gente embarcado na aplicação. Então, o cliente deles que deseja emitir uma cobrança, seja de boleto bancário, de cartão de crédito, ele consegue, de forma transparente, utilizar a gente sem necessariamente criar uma conta na nossa plataforma. Então, essa é uma estratégia de crescimento que tem funcionado muito bem nos últimos 2 anos. Legal.
Luiz, você estava comentando que a gente ainda tem uma grande parcela da população desbancarizada, e eu tenho esses números muito em mente. É quase metade da população brasileira que não tem conta em banco, e isso a gente já inclui quem tem, por exemplo, conta salário. Então, são pessoas que realmente não têm acesso ao sistema financeiro. E é bem interessante a gente falar do futuro do dinheiro, que um dia o dinheiro em espécie vai acabar, sendo que a gente tem esse cenário aqui no Brasil, 50% da população brasileira desbancarizada. Mas, na contramão, a gente tem 1,2 celular por pessoa. Então, apesar de você ter esse gap, você tem uma oportunidade gigantesca, porque cada um tem o seu banco, né? Tem o banco na mão. Pensando em tendências futuras, já com esse cenário bem estabelecido em mente, o que vocês enxergam que vem para o futuro, que vai ser o próximo buzz para essa questão de meio de pagamento, fintech e por aí vai? É uma pergunta muito interessante. Falar um pouco do presente do Brasil. Hoje a indústria de pagamento, de adquirência, aí, a gente está conseguindo chegar a 2 trilhões. Só que a cada R$100 que é gasto hoje no Brasil, apenas R$34 são gastos com cartão. Então, menos da metade é gasto com cartão. Existe uma faixa de crescimento aí para cartão. E mais recentemente a gente tem visto muita mídia sobre QR Codes, sobre soluções de crédito baseado em blockchain. Isso é uma tendência mundial, isso já começou a acontecer em vários países. Na China, por exemplo, a gente tem, eu posso falar, 1 trilhão de mobile payments sendo processados usando QR Code. E no Brasil isso está começando agora, vários players estão entrando nessa briga aí do QR Code Payment. É uma tendência, mas no fim, você tira o plástico, você facilita o acesso ao crédito, você facilita ali o acesso ao veículo de pagamento usando o smartphone, que nem se comentou. Então é uma mega tendência. Indo mais para o futuro, eu imagino que aí a inteligência artificial tem um papel extremamente importante para calcular o risco do crédito que você está dando para cada um desses smartphones. Então, provavelmente a gente vai ter soluções de pagamento onde eu vou dar um crédito baseado no behavior no user behavior que o cara tem no smartphone dele, sendo bateria, geolocalização, enfim. A gente vai ter uma insurgência aí de várias outras bandeiras de pagamento, não só Visa e Master, Elo, Hyper ou Vouchers. A gente vai ver dezenas e dezenas de veículos de créditos diferentes baseados em blockchain. E também isso é uma tendência que eu vejo com muito bons olhos, porque democratiza o crédito, democratiza o acesso ao pagamento, e principalmente em mercados emergentes como o Brasil, isso é uma tendência que não tem volta. Eu acredito que todas essas novas bandeiras, QR Code Payments e crédito para o usuário baseado em modelos usando inteligência artificial, vão ditar pelo menos os próximos 5 anos da nossa indústria de pagamento, e a gente vai ver uma modificação aí dos trilhos de pagamento aí no Brasil e no mundo. Então é um futuro bastante excitante. Legal. Eu vejo uma visão um pouco diferente, no sentido que eu acredito que a adquirência de cartão, o plástico, tende a ser desrompido em prol dos pagamentos instantâneos, que foi o que aconteceu na China. Então, talvez desses a cada R$100, 34 somente que vão no plástico, eu acredito que eles não vão chegar aos R$100, porque antes disso os micropagamentos, principalmente chefiados aí pelo Banco Central com a nova plataforma, talvez venham a fazer muito mais sentido para o usuário final, principalmente num país como o nosso, em que a transação de cartão de crédito ela não é líquida de verdade, né? Então, tu tem um problema em que tu passa uma transação hoje e tu recebe daqui 30 dias. Não é algo bom para o vendedor. Então, eu acho que talvez no Brasil a gente vá reproduzir antes o modelo chinês do que o modelo americano de adquirência e diretamente a transferência do dinheiro sem tempo real, até superior ao chinês, com a questão do Banco Central implementando todo o protocolo. Então, eu acho que isso deve acontecer ainda mais rápido. Só falando um pouquinho, fazendo um comentário com relação a cartão, né? Então, a gente sabe, tem um mercado ainda super grande para ser explorado, mas o custo disso ainda é muito alto.
Então, por exemplo, uma fintech que faz uma distribuição de cartão não tem só o custo do plástico. Tem o custo do plástico, tem o custo da tecnologia, do chip, e tem o custo, é um custo que a gente, às vezes, até esquece, de envio desse cartão. Então, muitas vezes, a fintech está baseada no Sul, Sudeste, tem que enviar isso para outros lugares do Brasil, é caríssimo. Então, por exemplo, trazendo tecnologias como QR Code, ou então, como acontece na China, com alguns aplicativos de pagamento que são instantâneos, esse custo ele pode ser reduzido drasticamente. Então, é um cenário interessante para a gente observar. Pode continuar. Eu queria só complementar que eu assisti a palestra antes do almoço, né, e o fato da demora, né, da aprovação de uma transação hoje com as moedas eletrônicas, com as moedas digitais, ainda é um impeditivo, né? Mas eu acredito que isso seja superado rapidamente, né? Então, a tendência é que isso também entre no mercado com uma força maior do que hoje, que hoje você pensa em moeda digital, você pensa muito no investimento, né? Não como moeda, como meio de pagamento em si. Então, eu acredito que essa barreira tecnológica, eu acredito que ela se resolverá em breve. Mas vocês pontuaram muito bem e eu compartilho com a opinião de vocês. Legal. E falando especificamente de fintechs, né? Então, assim, nós lá na BFintex a gente vê todo tipo de fintech existente. E tem algumas que a gente tem um monte e tem outras que não tem tanto, assim, né? Na opinião de vocês, quais são as vertentes de fintechs que já estão mais saturadas, se tiver? E quais vertentes vocês enxergam dentro do mundo de fintech que seriam mais promissoras no atual cenário? Acho que pagamento, fazendo parte disso, é um segmento que está bem saturado, de certa forma, mas entendendo que não existe um A-player, ou seja, nós não temos um WeChat aqui no Brasil, não temos alguém que dominou e realmente substituiu o uso do dinheiro e do cartão por algo que não tem a entrega na casa das pessoas, que dá muito problema, a gente vive isso todo dia. Eu acredito que ainda existe um espaço, alguém ainda vai tomar esse mercado e com certeza não são as soluções que já estão aí no mercado. Eu acho que o que falta ainda é alguma coisa no sentido de autenticação de identidade. Quando eu falo identidade, eu não estou falando de documentação e envio de documento e validação de dados, algum tipo de biometria digital, bioassinatura, algo que vai resolver o problema de verdade validar que a pessoa é ela mesma, sensores do celular, não sei, alguém precisa inventar algo para resolver o problema de autenticação, principalmente porque no Brasil você consegue mitigar a fraude do eventual fraudário, mas o crime organizado vai muito bem. Então, eu acho que existe um espaço bem grande para isso. E redes de consenso generalizadas, né, que eram os caras da Swipe, que estavam aqui. Eu acredito que redes de consenso são uma necessidade para todo o setor financeiro. Quando você fala de ações, de qualquer tipo de papel que tu compra em bolsa, de registro de transações, tudo precisa de uma rede de consenso e uma blockchain para resolver e de baixar o custo. Até a operação de cartão de crédito, eu acredito que vai ter um uso muito grande, tu ter um local onde tu consegue validar todos esses dados e daí ter as transações instantâneas. Legal. Eu vou falar um pouquinho do meu histórico profissional, acho que vou tentar responder a sua pergunta. Eu estou há 18 anos no mercado de pagamentos online. Eu não fui o criador, mas eu fui um dos primeiros profissionais a serem contratados lá pelo extinto Banco Santos, que em 2000 nós criamos o primeiro gateway de pagamento no Brasil. Então, eu presenciei a primeira transação online de muitos clientes que hoje são enormes, representam muito hoje o comércio eletrônico e algumas companhias aéreas. Então, foram 14 anos, até 2014, trabalhando em pagamentos, né? Aí eu, em 2014, eu falei, não, cansei. Cansei porque muitos entrantes no mercado, as próprias adquirentes comprando empresas, né, de pagamentos, né? Então, Cielo comprou Braspag, Rede comprou Maxipago e outras. É um mercado extremamente competitivo, mas a gente está passando agora por um outro momento. Acho que um momento que a gente ainda não tem uma visão muito clara do futuro, assim, na médio prazo, longo prazo, em pagamentos. Então, voltou a ser um cenário mais instigante, né? Então, eu saí do mercado de pagamentos por conta disso,
pela saturação, e os números daqui comprovam, né? Acho que é quase 40%, se eu não me engano, são fintechs na área de pagamentos. E aí eu resolvi migrar para fintech focada na gestão, né? Mas nada impede de um dia eu voltar para esse mercado. Só fazendo um parênteses rapidinho, Luiz, antes. Pessoal, a próxima parte do painel vai ser só de perguntas. Se vocês tiverem as perguntas, vocês podem mandar via aplicativo ou levanta a mão e a gente dá um jeito de responder, tá? Vai, Luiz. Minha visão é um pouquinho diferente. Eu acho que a indústria de pagamento no Brasil, a indústria de adquirência ainda só está no começo. A gente tem aí mais de 65%, 70% do mercado de pagamento orbitando em torno aí de 3 grandes players. A gente tem centenas de novos entrantes. A tendência desse market share é ser distribuído com soluções e competitividade cada vez maior. O advento do livre mercado para a indústria de pagamentos no Brasil começou com o fim do duopólio entre 2011 e 2012. Então, basicamente, a gente está falando de 5, 6 anos que começou a livre concorrência de pagamentos no Brasil. Isso não é nada. Então, a gente está no começo da indústria. Existe muita água para passar embaixo dessa ponte aqui no Brasil. Então, eu acho que está bem no começo. Sobre soluções que eu sinto falta no Brasil, companhias que eu sinto falta no Brasil, são companhias de tecnologia um pouco mais avançada de maneira aplicada. Então, empresas de inteligência artificial, empresas de estrutura tecnológica de blockchain. Então, no Vale, a gente tem bastante contato com Blockstream, Lightning Network, Consensys, que também está fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil, a própria Stellar Network, a IBM. Então, a gente tem players reconstruindo toda a estrutura mundial de pagamento, e isso no Brasil ainda não acontece. Se fala muito disso no Brasil, mas pouco se faz. A gente começou a processar pagamentos em blockchain em 2014. Hoje a gente é o maior case mundial de adquirência de pagamentos em blockchain do mundo, que ninguém conhece. Então a gente usa a tecnologia para aumentar a nossa eficiência operacional. E eu sinto muita falta de players brasileiros, porque a gente tem uma engenharia maravilhosa no Brasil, resolvendo grandes problemas de escala global. Eu acho que falta o brasileiro assumir um papel aí de coadjuvante na indústria global de pagamentos e mostrar o que a gente veio fazer aí para os próximos anos a nível global. Muito legal. Agora, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, falar, né, dessa parte de recebimento, pagamento com criptomoeda. Acho que muita gente já falou aqui, mas a minha opinião a respeito esqueçam, por enquanto, o pagamento com Bitcoin. Por quê? Não efetivamente com a moeda Bitcoin, mas hoje a gente já tem outras moedas, criptomoedas, que são mais rápidas, não demandam tanta tecnologia. Então, acho que está para vir ainda uma onda de novos tokens, que a gente fala, criptoativos, que vão ser mais rápidos, mais eficientes, com blockchains específicos para isso. Então, todo mundo ainda está falando muito de Bitcoin, né? Mas a gente pode prestar atenção em outros criptoativos e, por que não, de repente, criar um token em um universo de pagamento próprio dentro de um blockchain. Então, acho interessante pensar um pouco nisso também. Pegando umas perguntas aqui, vamos lá, um anônimo. Embora a indústria de cartões esteja no começo, a tendência é observarmos seu desenvolvimento, ou essa etapa vai ser pulada como em outros países orientais. Então, a gente ainda vai passar por uma maturidade no mercado de cartões para depois pular para essa questão de QR Code e tal? Ou será que a gente vai pular direto para o QR Code? O que vocês acham? Eu acho que o Brasil é diferente, vai ser um misto aí. A gente vai continuar com o plástico, vai ter QR Code. O Brasil é uma mistura de várias coisas aí. Eu não acho que a gente vai tender só para QR Code. Eu acho que tem espaço para vários meios de pagamento. O Bacen está com uma iniciativa muito legal aí de pagamentos instantâneos. Não acho que o Bacen deve fazer tecnologia. Esse é o meu primeiro ponto. O Bacen tem que fazer regulamentação. Tecnologia não é um negócio do Bacen. E se empresas de capital aberto, empresas de capital privado tomarem conta da tecnologia, eu acho que a gente está em excelentes mãos, porque a gente vai ter tecnologia de ponta funcionando de maneira altamente eficiente.
Então, eu acho que é uma tendência aí para os próximos meses até, né? Próximo ano, a gente vê a implementação dessa câmara de pagamentos instantâneas. Espero que seja bem executada, com ressalvas aí para outros cases em payments que a gente tem do Brasil tentando fazer tecnologia de maneira estatal. A gente gosta de brincar que tem o Brasil com Z e o Brasil com S, né? O Brasil com Z é o Brasil que a gente conhece aqui, de pessoas que usam iPhone, de pessoas que têm acesso à internet, a telefone. O Brasil com Z, com certeza, vai utilizar QR Code, vai utilizar pagamentos por NFC e esse tipo de coisa. Mas o Brasil com S ainda está descobrindo o boleto bancário. A gente tem pessoas que hoje estão descobrindo o que é um boleto bancário, que é um produto de 20 anos atrás. Então é importante entender que, e ele falou muito bem, que o Brasil é muito diferente. Então talvez aqui ainda exista um grande mercado de adquirência a crescer, e em paralelo as pessoas mais engajadas digitalmente vão migrar para um modelo um pouco mais transparente, que quiçá seja o modelo do Banco Central, aí, se for bem implementado. E concordo com você, o Banco Central não pode fazer tecnologia, tem que fazer implementação para a gente implementar e dar um uso privado para a coisa. Não, legal. E a gente não pode esquecer também que, assim, para você ter pagamento mobile, você tem que ter internet, né? Então, tem algumas regiões do Brasil, com S, que ainda tem bastante que avançar nesse aspecto. Então, o cartão, ele ainda vai ser demandado, bastante demandado, né? Vamos lá. Foi citado o papel importante que as estruturas de registro de recebíveis vão ter. Que produtos são viáveis de serem construídos em cima de registradoras? Quem se habilita? Tem uma consulta pública rolando aí com o Bacen para criar essa câmara de registro de recebíveis. Acho que isso é um passo importante na direção de diminuir o risco sistêmico. A gente tem centenas de novos players de pagamento. O Bacen está olhando isso com muita atenção. E existe um risco entre pegar dinheiro de uma ponta e mover esse dinheiro para outra ponta. Então, o Bacen basicamente quer fazer o registro aí dos recebíveis em câmaras centralizadoras, a la CIP, que alguns de vocês conhecem muito bem. Eu acho que a intenção do Bacen é muito boa. Eu gosto muito da intenção do Bacen. De novo, meu ponto é a implementação disso. Se for uma implementação a la CIP, acredito que podemos ter problemas. Se for uma boa implementação, eu acho um passo na direção correta para tirar risco sistêmico, e isso vai funcionar muito bem. Um outro ponto que eu queria até comentar é com relação à visão global. Hoje a gente olha as soluções de pagamento no Brasil, mas a gente esquece que grandes players globais, a WeChat, WhatsApp, Facebook, estão olhando também essa indústria de pagamento, e a gente vai começar a enfrentar a competição de nível global. Então, não só são players locais que vão estar explorando QR Code Payments, emissão de crédito. A gente vai ter players do mundo inteiro emitindo crédito para qualquer pessoa do mundo, usando veículos de moedas eletrônicas, ERC20 tokens baseados em Ethereum, outras redes de blockchain emitindo crédito para o cara final. O cara vai estar usando um token blockchain e nem sabe que está usando um token blockchain. Basicamente, para ele vai ser crédito convencional. E a gente vai começar a enfrentar a competição de players globais. O Bacen também vê isso e quer preservar um pouco da indústria local que a gente tem. Então, acredito que seja um movimento aí na direção correta, mas não podemos esquecer de players globais que estão olhando mercados emergentes todos os dias com muita atenção, porque é um novo filão na economia mundial. Mercados emergentes olhando para mercados emergentes, né? Como a gente bem sabe. É isso aí. Eu também sou favorável às regulamentações, desde que ela não seja imposta, né? Ela seja debatida. Eu passei por um processo na minha carreira muito ruim, que foi a quebra do Banco Santos, e era regulamentado pelo Banco Central, e realmente foi um trauma para a família, trauma para os funcionários, trauma para os clientes, e também um trauma enorme para os outros bancos, né, do mesmo porte ou menor, tiveram, porque o principal objetivo do nosso mercado de pagamentos é a confiança, é a credibilidade. Então, os concorrentes que estão fazendo lá as coisas direito, seguindo as normas, investindo, fazendo as coisas corretas, elas são prejudicadas, porque
abala o sistema e abalou. Eu participei, eu sei que foi muito difícil, o mercado financeiro ficou extremamente complexo depois da quebra do banco, e espero não passar mais por isso. Legal. Quer comentar? É interessante, você falou sobre a central de crédito. Existe uma empresa que está em contato com o Bacen, que é a CERC, Central Eletrônica de Recebíveis, que está tentando resolver justamente esse problema de registro de recebíveis e justamente para tentar baixar os juros da compra de recebíveis. Então, é um problema que já tem, inclusive, empresas privadas em contato com o Bacen para tentar resolver. Legal. Aqui é uma específica para você. Vocês resolvem a questão dos desbancarizados? Sim, a Legal. gente resolve porque ele consegue utilizar o Asas através de um cartão de débito pré-pago, né? Então, o crédito pré-pago, ele recebe na casa dele e não precisa de uma conta. Legal comentar que o crédito pré-pago, você não tem uma avaliação de crédito, né? Então, como é um cartão pré-pago, você não precisa, por exemplo, se você tiver alguma restrição, me corrija se eu estiver errada, não tem problema nenhum, você consegue ter acesso a esse tipo de produto. Pavan, para você. Vamos lá. Tem uma aqui específica. Falando em gestão, quais são os diferenciais da conciliação da Consil em comparação com os concorrentes? Agora é a hora do pitch, hein? Primeiramente, a gente procura homologar o maior número de adquirentes hoje do mercado brasileiro, né? Então, o varejista hoje, ele tem contrato com as principais adquirentes, mas sempre tem algumas adquirentes regionais que também necessitam de um controle mais aprimorado. É um produto extremamente user-friendly. O cliente ele consegue enxergar a nível transacional se teve algum problema numa taxa cobrada de forma errada no POS ou no TEF da loja X. Isso a gente consegue fazer. Além disso, a gente também oferta a conciliação bancária, né? Então, tudo aquilo que a adquirente fala que vai pagar, depois a gente confronta com o extrato bancário para saber se realmente ele realmente recebeu o dinheiro, né? Então, esses são os nossos diferenciais. E um dos principais fatores do nosso crescimento é a estruturação do produto, onde a gente implanta um cliente em 30 dias, sem a necessidade dele ligar ou conversar com os nossos profissionais de implantação. Isso, hoje ele consegue fazer diretamente pela aplicação. O mais interessante é que eu já trabalhei em banco grande e conciliação é um problema no mundo inteiro, né? É inacreditável. Pois é, eu até estava comentando com os amigos aqui, trabalhar com conciliação é trabalhar num oceano azul. Os varejistas, as empresas que recebem com cartão, eles olham no final do mês e verificam valores aproximados. Eu vendi 1.000, recebi 993, está ótimo, né? Mas ele poderia estar recebendo 994, ele poderia estar recebendo 995. Então, é cultural. Então, a gente passou por um processo nos últimos 2 anos de educação de mercado. Então, se vocês observarem no YouTube, nós temos mais de 50, mais de 100, acho que já passou 100, mais de 100 vídeos, onde a gente ensina o empresário a fazer esse processo de gestão. E comentando aqui com os amigos, somando todas as empresas que fornecem serviço de conciliação hoje no mercado brasileiro, a gente não tem nenhum % de mercado. Se somarem, olha que eu estou chutando alto. Então é uma oportunidade também. É uma grande oportunidade. Legal, legal. E Luiz, quais são os próximos passos da CloudWalk para o futuro? Uma excelente pergunta. A gente está crescendo bem rápido aí, o volume transacional aumentando aí na casa de 40% mensalmente. A nossa visão é que a captura do pagamento, o processamento do pagamento tem que ser democratizado.
O que eu quero dizer com isso? O lojista, que sempre foi o cara que foi mais maltratado nessa indústria de pagamento, é o cara que paga os maiores juros do mundo para receber o dinheiro em 30 dias. Ele tem que ser muito bem atendido. A gente acredita em um atendimento excelente para esse cara. Ele é o cliente, é ele que paga as nossas contas, pelo menos no caso da CloudWalk, ali no final do dia. Então ele tem que ter um excelente atendimento e ele tem que aceitar não vários meios de pagamento, mas centenas de meios de pagamento diferentes. O futuro da CloudWalk é colocar veículos de pagamento para o lojista, além de Visa, Master, Elo, Hiper, Vouchers, colocar outras dezenas de veículos de pagamento que a gente vai começar a ver no mercado brasileiro. Blockchain, a gente sabe muito bem, a gente gosta muito aí de blockchain. Então, sim, a gente vai começar a ver pagamento aí com Bitcoin, usando Lightning Network, que é uma possibilidade do Bitcoin se tornar uma grande rede mundial de pagamentos. A gente vai ver vários ativos de pagamento tokenizados. Então, você vai conseguir pagar ali com vários tokens. Então, a CloudWalk vai nessa linha futura, onde a gente junta o pagamento tradicional, legado é um nome feio, mas o pagamento legado, com esse admirável mundo novo de pagamentos, que é baseado em centralização e novos trilhos de pagamento. Esse é o futuro da CloudWalk, tanto no Brasil como fora do Brasil, porque a nossa visão é global. Agora para os três, tá? Gostei muito dessa pergunta. Fraude, conciliação ou infraestrutura? Qual o maior desafio para as fintechs? Depende do porte. Uma fintech pequena, com certeza é fraude. Fraude toma toda a margem. Quando você está no meu porte atual, o job é a conciliação. Realmente assim, eu tenho uma pessoa que liga todo dia para os adquirentes para contestar valores. É um negócio impressionante. Assim. Você está falando de deixar 1% na mesa por erro de arredondamento de tudo que você fatura. Então é um job gigante, né? Então, para mim, são essas duas visões. Legal. No nosso caso, é a infraestrutura. Hoje a gente recebe mais de 15 mil arquivos diários das adquirentes. Então, controlar, entender se tem algum tipo de problema dentro do arquivo. E infelizmente, as adquirentes, às vezes, reprocessam, né, os arquivos por algum erro. Então, para nós, o desafio maior é a infraestrutura. Eu posso falar que o primeiro desafio é a infraestrutura. Hoje o sistema de pagamento adquirente a nível global data da década de 70. O mesmo mindset do reco-reco, de passar ali o carbono e empacotar lotes de transação e conciliar. Não mudou nada, isso só foi copiado por maneira digital. E, enfim, está na década de 70 ainda a adquirência. No mundo, não só no Brasil. A gente tem players fazendo um pouquinho diferente. A Adyen vem fazendo um excelente trabalho, Stripe vem fazendo um trabalho legal fora do Brasil e reescrevendo esses trilhos de pagamento. Então, a infraestrutura é um desafio gigantesco. Eu posso falar que fraude também é um desafio no mesmo pé da infraestrutura, porque o brasileiro é o cara mais criativo do universo. Então, existem maneiras extremamente criativas de fraudar o sistema de pagamento, de fazer fraude com cartões. E o Brasil é campeão nisso, para o bem e para o mal. Então, a gente tem aqui um laboratório de novas fraudes, que todo dia surge uma coisa nova, uma modalidade nova. Então, a gente sempre atrás, né, dos fraudadores. É um desafio gigante, é um desafio gigantesco fraude. Legal, na minha opinião, primeira regulamentação, especificamente no nosso mercado de blockchain, criptomoeda, tokenização, acho que isso já está bem endereçado. E depois, obviamente, acho que é um pouco de infraestrutura, mas é a tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje a gente não tem profissionais especializados em desenvolvimento em blockchain, coisas do gênero. Então, pega bastante nesse ponto, porque o que a gente faz é buscar profissionais fora do Brasil, e aí o custo disso é maior, né? Então, no nosso caso, é mais por essa linha. E aí a gente foi desafiado agora. Alguém mandou assim: quero ver responder. Por que as fintechs não crescem tanto quanto a mídia fala? Olha, eu vou falar pela Consil.
a gente cresceu a receita recorrente da empresa em mais de 700% nos últimos 2 anos, né? Então, eu consigo falar por onde eu conheço e onde eu tenho domínio. Não sei a opinião de vocês. A gente cresceu o volume transacional 400% e estamos aí chegando a 2 centenas de milhares aí de terminais e pontos de venda usando o CloudWalk. Só que assim, a mídia brasileira de fintech, ela vem levando alguns cases muito legais, aí vem falando sobre cases muito legais, só que tem bastante coisa acontecendo que não é divulgado. Às vezes a companhia não quer, às vezes quer rodar em low profile, que é o nosso caso, ou às vezes realmente é falta de conhecimento. Então eu acho que tem bastante coisa legal acontecendo sim, o crescimento está acontecendo e bancos, grandes companhias aí estão começando a olhar com bastante atenção. Nosso caso, o que eu vejo é que existe muita fintech que usa muito número de vaidade. Então, por exemplo, assim, ela fala, ela tem 900 mil usuários. Não, ela tem 900 mil cadastros do banco de dados. E às vezes nem o cadastro, né? Às vezes ela só baixou o aplicativo, você já considera lá que ela é cliente. Ou o cara faturou 100 milhões de reais. Não, ele transacionou 100 milhões de reais. Então, o que existe mais é desinformação nas métricas que importam do negócio, o que leva as pessoas a entenderem que às vezes movimenta muito mais, ou às vezes é menor do que parece. Eu acho que não existe um padrão de números de fintech que sejam confiáveis para fazer uma comparação lógica entre um banco e um adquirente e uma fintech. Eu acho que é mais ao redor disso do que em si os números. Assim, tem que prestar um pouco de atenção também em 2 pontos bem importantes, né? O que é a mídia para divulgação, né? Porque uma fintech, muitas vezes, ela não tem dinheiro para contratar uma agência de relações públicas para fazer o seu nome ficar aparecendo o tempo todo. Ela tem prioridades. Então, por exemplo, tecnologia, fraude, né? Sistemas antifraude. E tem um outro ponto bem interessante que eu enxergo também com relação a... tem muita fintech que ela que não aparece. Na verdade, ela está trabalhando pelos bastidores, fintech de back-office, que são tão ou mais importantes do que as fintechs que aparecem no dia a dia, que são engraçadas, que são legais, que estão falando de millennials. Então, aqui a gente está com 3 casos que eu acredito que seja muito isso. Então, você está ajudando as empresas no dia a dia, a CloudWalk também, vocês também. Então, isso não aparece tanto, né? Então, não é que a mídia a gente não aparece na mídia, mas é que realmente, muitas vezes, tem outras coisas mais interessantes para a mídia mostrar que vai vender mais notícia. A gente está com o tempo acabando, aí eu queria só pedir para vocês falarem um pouquinho, uma mensagem final para todo mundo, próximos passos no seu caso, o que vocês estão enxergando. E fizeram uma pergunta bem interessante aqui, qual que é a fintech preferida de vocês? No meu caso, é a minha futura fintech, né, gente? Obviamente, mas se vocês quiserem falar também um pouquinho sobre isso, fiquem à vontade. Bom, eu trabalhei 8 anos com o Arruda, no UOL. Conheço muito bem a operação do Moneto. E hoje é a fintech que eu aposto e que mais tem o meu apreço. Vou fazer um jabá. Minha fintech preferida é a próxima da Ingrid, que é muito legal. Vocês vão conhecer em breve. Muito obrigada. A minha preferida, eu vou pensar global, igual o amigo falou, e hoje eu admiro muito a Paytm na Índia, que para mim é um dos maiores cases de wallet que realmente substituiu o banco e ao nível de tornar um banco obsoleto para praticamente um país inteiro, que é a Índia. Então, assim, quando eu me espelho em alguém, o meu benchmark pessoal é um dia chegar perto do que a Paytm fez na Índia, fazer aqui no Brasil e poder prestar serviços bancários tão bom quanto deles, sem ser um banco, que eu acho que é algo que está fadado a ser o próximo táxi aí. Legal. Gente, muito obrigada, muita sorte pra gente, pouca fraude e sucesso. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito bom. Muito bom.